Scott, pelos documentos do tribunal, vi que o garoto não era visto há tempos por familiares distantes ou amigos, algo que já deveria ter levantado suspeitas. Caden Gavret, de 7 anos, foi achado inconsciente, com hematomas e queimaduras, pela polícia de Indianápolis nesta casa no domingo à tarde. O pai dele e a namorada do pai foram presos em conexão com a morte dele. Seja bem-vinda ou bem-vindo e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para você hoje aconteceu recentemente em Indiana. Embora ainda não tenham sido apresentadas acusações de assassinato em relação à morte desse garotinho, deixe-me dizer, com certeza deveriam ser. Esta é a história de Caden Gavret. Caden Rand Gavret nasceu em 25 de outubro de 2017 em Indianápolis, Indiana, filho de sua mãe, Tamara, ou Tammy Mason, e de seu pai, Kevin Gavret. Desde cedo, ficou claro que Caden tinha uma habilidade notável de alegrar quem estava ao seu redor. Diziam que o menininho era inteligente, curioso, empático e carinhoso. Ele era fã de super-heróis e gostava de jogar videogame com seus personagens favoritos. Agora, a mãe de Caden, Tammy, que dizem ter sido adorada pelo filho, morreu de overdose de drogas em maio de 2022. Depois disso, Caden ficou sob a guarda exclusiva do pai, que então começou a impedir ativamente que Caden visse o resto da família, especialmente o lado da mãe. O Serviço de Proteção à Criança já atuava na vida do menino antes da morte da mãe. A irmã de Tammy, tia de Caden, Jessica Ryan, disse que tinha a impressão de que eles já tinham ido à casa várias vezes. Não demorou muito depois da morte de Tammy para que o pai de Caden, Kevin, começasse a namorar e depois a morar com uma nova mulher chamada Julia Sizemore. O casal logo teria 2 filhas juntas, e depois Julia ficaria grávida do terceiro filho deles. Diziam que o relacionamento deles era instável, mas Julia ainda morava com Kevin na maior parte do tempo. Ela cuidava de Caden durante o dia enquanto Kevin trabalhava, pois o garoto estava sendo educado em casa. Às 15h42 do dia 22 de dezembro de 2024, apenas 3 dias antes do Natal, a polícia foi chamada para na altura do número 1300 da South Pershing Avenue, em Indianápolis, Indiana. Quando os policiais chegaram, bateram na porta, mas ficaram esperando por quase 2 minutos antes que Kevin atendesse e os deixasse entrar, dizendo que precisavam de ajuda rapidamente. As autoridades então encontraram Caden inconsciente, deitado no chão do quarto, em cima de seu saco de dormir do Bluey. As únicas outras coisas encontradas dentro desse quarto foram um pequeno sofá, uma estrutura de futon e uma gaiola para cachorro. Poucos minutos após a chegada, os paramédicos declararam Caden Gavret, de 7 anos, morto no local. De acordo com o pai do menino, Kevin, Caden não tinha nenhum problema de saúde, e a última vez que o viu foi por volta das 9 ou 10 da noite anterior, quando ele chegou do trabalho. Ele afirmou que cerca de 30 a 45 minutos antes de ligar para a polícia, bateu na porta de Caden e encontrou seu filho sem resposta. A questão é, por que ele demorou tanto para acionar as autoridades? Os primeiros socorristas perceberam quase imediatamente que Caden tinha vários hematomas, lacerações, crostas e o que pareciam ser pequenas marcas de queimadura no rosto e no corpo. Ele também parecia estar extremamente desnutrido e com peso muito abaixo do normal. Foi constatado que ele apresentava rigor mortis tanto na cabeça quanto na mandíbula, mas em nenhuma outra parte do corpo. Depois, uma médica legista descobriria hematomas no abdômen, nas pernas e nos pés do menino. Caden também tinha vários arranhões, cortes e escoriações pelo corpo, de diferentes comprimentos e profundidades. A família contou que os ferimentos eram tão graves que o diretor da funerária recomendou que o menino usasse mangas compridas. Enquanto a polícia ainda estava no local, a irmã de Kevin chegou à casa e contou a eles que Kevin havia cortado o contato dela com Caden anos atrás e que ela não via o menino desde então.
Ela nunca conheceu a namorada de idas e vindas do Kevin, Julia Sizemore, mas ainda assim enviou uma mensagem explicando o ocorrido com Caden. Julia, no entanto, negaria saber qualquer coisa sobre como o menino havia morrido. Kevin Gavret, pai de Caden, seria interrogado. Durante o interrogatório, ele disse aos detetives que havia começado recentemente um novo emprego. Portanto, ele tinha estado fora no dia anterior, trabalhando um turno de 12 horas. Kevin relatou às autoridades que, ao voltar do trabalho por volta das 22h, ele ficou acordado até tarde, até cerca de 4 ou 5 da manhã jogando videogame. Ele só acordou de novo por volta das 14h30 do dia 22 de dezembro, e quando acordou, bateu na porta de Caden para acordá-lo e pedir que ele tomasse banho. No entanto, depois de não receber resposta, ele disse às autoridades que foi para o próprio quarto se trocar e fumar um cigarro. Cerca de 1 hora depois, ele voltou ao quarto de Caden, onde o encontrou deitado em seu saco de dormir, sem reação. Segundo o pai, a última vez que o garoto foi ao médico havia cerca de 2 anos. Naquela época, Caden pesava quase 23 quilos. Ele então admitiu à polícia que, poucos dias antes da morte do menino, ele pesava apenas cerca de 14 quilos. Numa tentativa péssima de explicar a perda de peso do menino, Kevin disse aos detetives que Caden estava doente havia cerca de 1 mês, alegando que ele não queria comer nem beber nada. Ele afirmou que teve que alimentá-lo à força, só para fazê-lo comer alguma coisa. Mas mesmo dizendo que Caden estava doente há 1 mês, Kevin também afirmou que, cerca de 3 semanas antes, Caden estava se comportando muito mal. Ele acreditava que Caden tinha bebido produtos químicos, pois o pai notou que as garrafas estavam sendo esvaziadas, embora Kevin afirme nunca ter visto seu filho beber algum deles. Então, quando Kevin foi mostrado fotos do corpo de Caden tiradas na cena, ele afirmou que foi o próprio Caden quem causou os hematomas e marcas em seu corpo. Ele disse que, nas últimas semanas, Caden vinha tendo acessos de raiva muito fortes e se jogando no chão. Mas lembre-se, ele estava doente e não comia nada. Então, como ele teria energia para continuar tendo esses acessos de raiva, como Kevin afirmou? De acordo com Kevin, ele tinha planejado levar o filho ao hospital, mas no final ficou com muito medo do que a equipe médica pensaria. Então, no fim das contas, ele simplesmente não levou. Kevin também contou às autoridades que às vezes dava surras no filho como forma de punição. Quando perguntaram sobre as queimaduras no corpo de Caden, Kevin disse que achava que era porque Caden dormia perto das saídas de ar quente do quarto. Mas o legista disse aos investigadores que o aquecedor poderia ter causado algumas das lesões, possivelmente, mas não todas. Então, quando Kevin foi questionado sobre a gaiola para cachorro que foi encontrada no quarto de Caden, ele disse que era porque eles tinham tido alguns filhotes de cachorro alguns meses antes. Agora, sua namorada Julia Sizemore seria presa no mesmo dia, depois que foi encontrada hospedada em um hotel de estadia prolongada perto do Aeroporto Internacional de Indianápolis. Ao ser questionada, Julia disse que havia se mudado para a casa na Avenida Pershing cerca de 7 meses antes. Segundo ela, tinha levado suas filhas e se mudado recentemente, porque Caden estava agindo de forma estranha perto das meninas. Julia disse que às vezes ficava em hotéis com seus irmãos, mas depois voltava para visitar Caden e Kevin nos fins de semana, e às vezes durante a semana. No começo, Julia disse que a última vez que tinha visto Caden foi cerca de 1 semana antes, quando estava cuidando dele, e na época ele parecia bem. Depois, ela admitiu que viu o menino pela última vez em 21 de dezembro, quando dormiu lá. Julia continuou contando aos detetives que tinha planejado buscar ajuda para Caden, mas não porque ele estava perdendo muito peso, e sim porque ela acreditava que o menino de 7 anos tinha algum transtorno mental, ou pelo menos TDAH, já que ele nunca conseguia ficar parado. Ele tem 7 anos. Talvez seja por isso. Segundo ela, Caden era uma criança muito hiperativa, mas era feliz e carinhoso quando queria ser. Ela também contou à polícia que ele não gostava de tomar banho e não comia, só bebia líquidos. Ela afirmou que, na verdade, foi ela quem levou Caden à última consulta médica, que, segundo ela, tinha sido 1 ano e meio antes. E na época ele pesava 20 quilos.
Então, quando Julia foi mostrada fotos do corpo emaciado de Caden que tinham sido tiradas na cena, ela disse que tinha pedido para Kevin levá-lo ao hospital, mas o pai se recusou. Ela também disse que nunca viu Kevin bater em Caden, mas já tinha visto o garotinho ter várias crises de birra em que se jogava no chão, e isso teria resultado em muitos dos ferimentos dele. Esses idiotas sempre colocam a culpa na criança. Quando a polícia perguntou a Julia por que ela nunca levou Caden ao hospital, ela disse que, embora tivesse expressado suas preocupações, não queria se envolver nos assuntos pessoais de Kevin. Ora, isso agora também é problema seu. Então, quando perguntaram a ela se levaria suas próprias filhas ao hospital se elas estivessem na mesma condição que Caden, ela disse que, claro, levaria. As autoridades conversaram com outros membros da família de Caden, e um deles veio a público e disse que havia falado com Julia em 22 de dezembro, pouco depois da morte de Caden. Durante essa conversa, Julia contou a eles que, no dia anterior, Caden havia ingerido produtos químicos. E ele disse para Julia que o motivo pelo qual estava fazendo isso era para poder ver a mãe dele, que, só para lembrar, está morta. Julia então contou ao parente que depois que Caden bebeu esses produtos químicos, ele não conseguia mexer as pernas. Então, o garotinho ficou no quarto pelo resto do dia. Mas mesmo assim, depois que isso aconteceu, Kevin acreditava que o filho estava apenas mentindo sobre a condição dele. Segundo o parente relatou às autoridades, Julia entrou no quarto de Caden por volta das 14h de 22 de dezembro, e quando ela fez isso, encontrou o menino sangrando pelo nariz e pela boca. Então gritou por Kevin. O pai então entrou no quarto e tocou em Caden, que estava frio ao toque. Então ele achou que seria uma boa ideia pegar o corpo do menino e colocá-lo sobre um aquecedor para esquentá-lo. Kevin pediu que Julia levasse as duas filhas e fugisse, temendo que o serviço de proteção à criança viesse buscá-las. Por isso, ela foi para o hotel. Tanto o pai de Caden, Kevin Gavret, de 26 anos, quanto sua namorada de 20 anos, Julia Sizemore, foram acusados de negligência, que resultou em morte, cárcere privado, agressão e 3 acusações de negligência contra dependente. Acusações relacionadas a Caden e as duas filhas do casal. Cada um deles recebeu uma fiança de apenas $100.000, o que significa que só precisariam garantir uma caução de 10% desse valor, ou seja, $10.000. E deixe-me lembrar que, no momento da prisão, Julia estava grávida do terceiro filho do casal. Dizem que tanto Kevin quanto Julia têm longos históricos criminais. E antes de Caden ser encontrado morto em 22 de dezembro, houve outras situações envolvendo o menino, nas quais as autoridades estiveram envolvidas. Em 20 de março de 2021, os agentes do escritório do xerife do condado de Hendricks responderam a uma denúncia de uma criança precisando de ajuda em um Walmart local. Segundo o relatório policial, homem e mulher foram listados como suspeitos. Isso ocorreu antes de Kevin e Julia namorarem, então presumo que a mulher era a mãe de Caden, Tammy. A tia de Caden confirmou que teve que buscar o menino naquele dia. Em 24 de setembro de 2022, a polícia de Indianápolis fez uma abordagem de trânsito após um veículo avançar o sinal vermelho. Dentro do veículo, a polícia encontrou Julia, que estava com a fala arrastada e cheirava a álcool. Ela também admitiu que havia bebido. Naquele momento, Caden estava no banco de trás e depois seria entregue à família. Julia, por outro lado, foi presa e acusada de dirigir um veículo motorizado sob efeito de álcool, além de colocar uma criança em perigo. No dia 4 de junho daquele ano, a polícia de Indianápolis foi chamada à residência por um desentendimento doméstico. No boletim de ocorrência, o pai dele, Kevin, foi listado como a vítima, e outro homem era o suspeito, com pelo menos 4 testemunhas, embora não haja mais detalhes sobre esse incidente no momento. Um antigo vizinho da mesma rua contou que costuma ajudar outros moradores no cuidado do jardim, mas frequentemente achava suas interações com Kevin e Julia estranhas. Vizinhos relataram que o casal era reservado e só era visto ocasionalmente passeando com um cachorro. Na verdade, eles nem sabiam que o casal cuidava de um menininho. Como você pode ver nas fotos, a parte de fora da casa também estava uma bagunça total. Agora, aparentemente, a avó de Caden, cujo nome era Ann Talby, faleceu não muito tempo depois que a mãe dele, Tammy, morreu. E dizem que Anne, na verdade, estava morando na casa com Kevin e Julia na época.
De acordo com a família, Anne tinha discutido com Julia, e não muito tempo depois, a senhora caiu acidentalmente da escada e quebrou o pescoço e as costas. Isso deixou outros membros da família extremamente desconfiados sobre as circunstâncias, acreditando que Julia possivelmente empurrou a avó escada abaixo. Porém, neste momento, tudo isso são apenas alegações. Segundo outro membro da família, que não foi identificado e que morou na casa em algum momento de 2024, ele nunca viu Caden apanhar, mas sabia que as punições do menino consistiam em Caden ficar de castigo no canto por horas a fio e não receber comida. Esse familiar também afirmou que Caden demonstrava medo do pai e de Julia. Muitas vezes, esse membro da família alimentava Caden porque o menininho estava com tanta fome e isso irritava Julia e Kevin. O parente também comprou uma cama para Caden porque, segundo ele, Caden não tinha cama antes disso. Outras pessoas também disseram que não havia presentes de Natal debaixo da árvore para Caden, só para as duas meninas. Agora, o irmão de Julia e a namorada dele estavam morando na mesma casa que Caden, embora não se saiba se esse é o mesmo parente que deu essa informação. Disseram que o irmão de Julia e a namorada haviam se mudado uma semana antes da morte de Caden. Então, por que eles não denunciaram que o menininho estava claramente sendo abusado e negligenciado? Nos meses e semanas que antecederam sua morte, Kevin e Julia foram vistos em público em um Kroger e em um Walmart, com suas duas filhas, mas não com Caden, levando as pessoas a suspeitarem que ele tinha sido deixado em casa trancado em seu quarto. Quando a mãe de Caden, Tammy, faleceu em maio de 2022, sua tia, Jessica Ryan, tentou obter a guarda do menininho. No entanto, ela não teve sucesso porque, de acordo com os serviços sociais, não havia provas suficientes de que ele estaria melhor vivendo com ela do que com o próprio pai. Embora pareça que Kevin só queria a guarda do filho porque Caden começou a receber dinheiro da Previdência Social depois que Tammy morreu. E falando sobre a morte da mãe de Caden, Tammy, de acordo com familiares, Kevin chegou atrasado ao funeral dela. E quando ele finalmente chegou, estava com marcas de chupão no pescoço, o que significa que provavelmente já estava namorando Julia. Tammy faleceu em 22 de maio de 2022. E de acordo com o perfil do Facebook de Julia, ela começou a namorar Kevin cerca de um mês depois, em 29 de junho. Familiares de Tammy e Caden disseram que Tammy teve uma overdose enquanto usava drogas com Kevin e Julia, e que o casal esperou algum tempo antes de ligar para o 911. Além de tudo isso, diziam que Julia odiava a mãe de Caden e falava mal dela mesmo depois que ela morreu. Um memorial foi criado do lado de fora da casa onde Caden morou para lembrar do garotinho que perdeu a vida de forma tão cruel ali. O funeral de Caden foi realizado de forma privada em 2 de janeiro de 2025. Agora, sua família também está tentando aprovar a Lei Caden em Indiana, que tornará a segurança da criança a principal consideração em disputas pela guarda de crianças e exigirá que juízes e funcionários do tribunal recebam treinamento sobre temas de violência familiar. Em 30 de janeiro de 2026, tanto Kevin quanto Julia aceitaram acordos judiciais, concordando em se declarar culpados de uma acusação de crime grave, cada um por negligência, contra a dependente com resultado morte. Como parte desses acordos, eles não seriam acusados de assassinato pela morte de Caden. As acusações de agressão e cárcere privado também foram retiradas. Durante a audiência de sentença de Kevin e Julia, que aconteceu em 23 de fevereiro, a família de Caden compareceu vestindo camisetas com a foto do garotinho. Tanto Julia quanto Kevin pediram desculpas pela morte de Caden, mas pareciam não demonstrar nenhuma sinceridade. O casal acabou sendo condenado a cumprir 30 anos de prisão. Os policiais e detetives observaram que Caden tinha escoriações e escurecimento no rosto, vários hematomas, lacerações, crostas e pequenas marcas de queimadura no corpo e no rosto. O legista concluiu que Caden morreu por múltiplas lesões por trauma contundente, agravadas pela desnutrição. O pai do menino, Caden Gavaretti, e sua namorada Julia Sizemore evitaram acusações de assassinato ao fazerem um acordo judicial por negligência de dependente, resultando em morte.
Kevin e Julia, vocês dois sabiam que ele era uma criança. Vocês sabiam que ele era pequeno e vulnerável. Vocês deveriam protegê-lo. E em vez disso, se tornaram exatamente as pessoas das quais ele precisava ser protegido. Por culpa de vocês dois, ele se foi e isso nunca poderá ser desfeito. Nossa família o receberia de braços abertos em casa. Cercado de amor, cuidado e proteção. Tentei entrar em contato várias vezes, mas minhas ligações não foram atendidas. Pedi várias vezes para Caden vir ficar conosco, mas sempre diziam que ele estava encrencado. Em que tipo de encrenca uma criança de 7 anos poderia se meter? Ele era uma criança cheia de luz, risadas e imaginação. Dr. Bynum, me desculpe pelo que aconteceu. Nunca deveria ter acontecido. Desculpe pelo que aconteceu. O que aconteceu nunca deveria ter acontecido. É isso. Desculpas curtas e idênticas e sentenças de prisão idênticas de 30 anos. Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir falar sobre isso, não esqueça de clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Agradeço aos apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então dá uma olhada em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.